Olá, seja bem-vindo ao Milho Plus. Imagine o milho secando mais rápido, plantas com maior proteção das espigas. Isso já é possível e quem vai nos contar como é o pesquisador Valdemar da Cárdia. Olá, Valdemar, seja bem-vindo. É satisfação te receber aqui no canal AgroMais. Atualmente. Bom, eu acredito que quem ouviu falando dessa agilidade aí desse novo híbrido ficou entusiasmado para saber qual o segredo que tem por trás de tudo isso. Então conte para a gente aí o segredo desse novo híbrido de milho. Então, toda empresa trabalha anualmente, toda empresa de melhoramento trabalha anualmente produzindo milhares de híbridos. Esses híbridos vão ser avaliados, são testados, são avaliados, e com o decorrer do tempo eles vão sendo selecionados. Então, desses 1.000 feitos no ano passado, esse ano passou para 300, o ano que vem vai ser 50, e vai sobrar 3 ou 4 híbridos. Esse híbrido, principalmente, que é o Sena 1, ele tem uma característica bastante importante, que é o tempo de maturação dele é mais rápida. Então, você tem plantio, florescimento, tem uma quantidade de dias, ele é considerado como um ciclo precoce, mas a partir do momento da polinização, da granação, do enchimento de grão até a colheita, ele se torna mais rápido um pouquinho, por uma característica bastante importante. Ele tem um empalhamento excelente, quer dizer, um empalhamento, a espiga tem um empalhamento muito bom, excelente mesmo, ela se fecha bem, que protegendo a espiga de entradas de água, inseto, que vai provocar a entrada de doença, uma série de coisas. Qual que é o diferencial desse material? A formação da palha é formada por brácteas. E essas brácteas elas vão se envolvendo uma na outra e formam então a proteção da espiga. Essas brácteas, com o decorrer do tempo, após o florescimento, ela se começa a se, vamos dizer assim, um afrouxamento dessas palhas. Então, o que acontece com esse afrouxamento? Quer dizer, elas vão se descolando uma da outra, se soltando da espiga. Isso é um processo lento, não é um processo rápido. Mas isso é bastante importante porque, com esse afrouxamento, começa a entrada de ar com temperatura mais alta, a espiga fica um pouco mais exposta em termos de umidade relativa do ar, da temperatura, então faz com que, a partir de um certo momento, quando a planta está praticamente seca, está exaurindo, quer dizer, já não está translocando mais nada, nenhuma energia, esse grão, pela abertura dessa palha, ele começa a ter um secamento mais rápido. Agora, isso pode ser normal? Pode, só que esse híbrido tem essa condição. Por quê? Apesar de ele abrir, ele mantém a qualidade dos grãos nessa espiga. Se você vê uma espiga já no ponto de colheita, a gente vai ver o quê? Que a ponta da palha está limpa, a ponta da espiga está limpa, significa o quê? Que não houve entrada nem de umidade, quer dizer, nem de água, nem de insetos, nem de doença nenhuma, não está provocando germinação de grãos e não está provocando doenças de grãos. Isso daí nos torna então esse híbrido mais rápido. O grão se seca mais rápido, o ponto de maturação ele vai chegar mais rápido que os demais híbridos. Essa é a característica importante desse híbrido aí. Todo híbrido tem esse mesmo ciclo. Granação, polinização e chega no ponto de maturação. Só que tem alguns híbridos que o ciclo fica muito longo, ou a palha é muito fechada, ou quando ela é muito frouxa demais, começa a entrada de material que é indesejável, como eu falei, inseto, doença, água, que torna o grão quase que praticamente inviável. Nesse caso do milho, ele se mantém pronto para colher, sem nenhuma condição negativa para ele. Esse que é a condição principal desse híbrido aí. De fato, ele é muito interessante, né? Agora eu gostaria que você falasse para a gente também, Valdemar, da situação de adaptação de solo, porque isso também é importante. Onde foram realizados esses testes aí em campo? Então, a empresa que tem o melhoramento desse híbrido, ela planta ensaio praticamente em todas as regiões do Brasil. E todas as regiões do Brasil são ambientes
completamente diferente um do outro, dentro do mesmo estado, ou próximo de municípios, tem ambientes diferentes. Então, os ensaios são plantados, por exemplo, no Mato Grosso. O Mato Grosso a gente classifica ele em uma, duas, três, quatro, até cinco regiões diferentes. Cada um tem tipo de solo diferente. Você pegar, por exemplo, o Vale do Araguaia, ele tem um solo mais arenoso. Você pegar a parte mais sul, você tem uma altitude mais alta do que a média do Mato Grosso, que é lógico, né? Você pega, por exemplo, a 163, desde de Cuiabá subindo até Matupá, por exemplo, você tem ali áreas praticamente na mesma altitude e produtividades excelentes, principalmente Nova Mutum, Lucas de Rio Verde, Sorriso, Sinop, e municípios adjacentes, que são municípios menores, né? Às vezes a gente fala, plantou em Sorriso, às vezes plantou numa cidade próxima, uma cidade pequenininha próxima, mas a gente considera como se fosse Sorriso. Você pega o Oeste, por exemplo, em Campo Novo do Parecis, Brianorte, uma série de coisas. Isso é só no Mato Grosso. Então, só para você ter uma ideia, esse ano que passou foi plantado em 22 locais no estado do Mato Grosso. Nós plantamos também no Mato Grosso do Sul, que já tem uma condição um pouco diferente. Você pega o norte do Mato Grosso do Sul, se compara mais ou menos ao sul do Mato Grosso. Mas quando você pega do centro para baixo, é uma condição completamente diferente. O ambiente é diferente. Você tem uma temperatura mais baixa, dependendo da época, lógico, né? Às vezes chove mais, é uma série de coisas. O Paraná, por exemplo, são ambientes completamente diferentes. Por exemplo, você pega a região de Cascavel, é um ambiente completamente diferente do restante do Paraná. Então, a gente coloca ensaio em Cascavel, coloca nas demais regiões, coloca no norte, coloca no centro, no sul do Paraná. São Paulo é a mesma coisa. O sul de São Paulo é diferente do norte de São Paulo. Aí você pega, por exemplo, Minas Gerais e Goiás. Você separa em dois ambientes, no baixo e no alto. Você tem, tanto em Minas como em Goiás, cidade a 400 metros, como tem a mais de 1.000 metros, tá? Principalmente em Minas Gerais. Então, todos esses ambientes são plantados nos nossos ensaios. Aí você tem também Bahia, Piauí, Tocantins, que por exemplo, é um solo muito arenoso, por exemplo, os ensaios são colocados lá. No Pará também, a gente coloca os ensaios. Rondônia também, que praticamente é mais ou menos igual ao oeste do Mato Grosso. Então, a gente tem uma série de resultados praticamente do Brasil inteiro, tá certo? Então, mas o estado que ele está levando uma vantagem muito boa, está dando uma performance muito boa no estado do Mato Grosso. Apesar de ser o maior número de ensaios, praticamente, no Mato Grosso, ele tem uma performance muito boa. Paraná também. Paraná é interessante porque você tem baixa altitude e média altitude. E ele vai bem tanto na baixa altitude como na média altitude. Ô, Tá? Valdemar, Pois não. só para a gente esclarecer, antes de você continuar com o seu raciocínio, esses ensaios que vocês vão fazendo e vocês fazem em diversas regiões aí do país são com o mesmo híbrido, né? A gente tem que deixar isso claro. Não, É a mesma semente, né? o ensaio é o seguinte: existem vários tipos de ensaios. Ensaio inicial, o ensaio que a gente chama de teste, o ensaio que a gente chama de reteste. Aí tem os ensaios finais, que são blocos maiores, são áreas maiores, às vezes até de 1, 2, 3 sacos de ensaios. Dentro desses ensaios são vários híbridos que estão dentro dele, mas esse material ou outros híbridos que estão vindo ou vão vir, eles vão junto. Então, o ensaio não é só do material, a não ser que nós vamos fazer um teste, por exemplo, do Sena 1, por exemplo, em Sorriso, e nós vamos colocar lá um ensaio de 2 hectares, 3 hectares, para visita de produtores e tal. Aí ele é sozinho. Mas, por enquanto, quando ele está como ensaio, são vários híbridos juntos. A gente não leva um híbrido só para avaliar, são vários híbridos que a gente está avaliando. Só que a gente vai dando atenção para os resultados que está vindo, aquela performance do ciclo anterior. Olha, o Sena está indo bem no ciclo anterior, o híbrido X também foi bem, a gente vai acompanhando os dois. Tá? A gente vai chegar, às vezes, numa conclusão que nós vamos ter 2 ou 3 híbridos com performance muito boa. A grande vantagem do 3161, do Sena 1, é que ele foi uma performance muito boa. Eu falei 3161 porque ele é registrado no mapa como um código em número, que seria o SX3161 VIP33. Mas o nome dele comercial que a Produce vai colocar no mercado é Sena 1.
De fato, ele é muito interessante. Agora, quando a gente vê também a questão climática, né? Nós falamos aí da questão de palha, da questão do clima também, que é muito interessante. Então, a gente poderia atribuir também a esse novo híbrido aí, ao Sena, uma rentabilidade, uma produtividade um pouco melhor em relação aos outros aí para os produtores? É o seguinte, por exemplo, quando uma empresa lança um híbrido, como que ela lança um híbrido? Ela não lança por lançar. Esse híbrido tem de ter, além dessas características importantes que eu estou falando, tem uma característica que é a principal de todas, que é a produtividade por hectare, tá certo? Então a gente tem de levar em consideração. Quando que a gente lança um híbrido no mercado? Quando ele é pelo menos igual com outras características ou melhor que os híbridos da própria empresa. Ou se não, que ele seja igual ou melhor do que os híbridos da concorrência que está no mercado. Tá? Então, essa que a gente faz o lançamento. Tá certo? Não sei, é isso que você queria. Não, de fato, tá certo. Essa Tá. questão aí está bem esclarecida. Então, para quem está chegando agora aqui no AgroMais, nós estamos conversando com o Valdemar sobre o novo híbrido de milho que promete aí grãos mais seco com rapidez e também mais resistência às pragas. Agora, eu gostaria que você falasse para a gente também, ainda voltando nesse assunto aí dos estados, né, das regiões onde está sendo realizado esses ensaios. Você citou para a gente aí duas regiões muito importantes que são grandes produtoras, que ele está se destacando um pouco mais. Quando se leva em consideração outras regiões, não é que ele não tem destaque, mas por que ele não produz tão bem assim? É questão de característica mesmo da semente com É, o é, solo? ele- o híbrido, por exemplo, ele não pode ser lançado apenas num ambiente. Vamos dizer, vamos considerar o Mato Grosso um ambiente só. Não é, mas vamos considerar. Ele foi muito bem no Mato Grosso, tá? Mas a gente tem que levar também outros ambientes, porque você produzir um híbrido para um ambiente só, você precisa ter uma quantidade menor de semente. Então, você tem que trabalhar com um híbrido que tem amplitude de produtividade com características importantes. Então, a gente coloca, no caso do Sena 1, ele vai muito bem no Mato Grosso, em todos os locais que ele foi colocado nos ensaios, ele demonstrou performance. Mas ele foi bem também no Paraná, ele foi bem em Goiás, tanto na parte alta como na parte baixa. Em Minas Gerais aconteceu a mesma coisa, tá certo? Então, ele tem uma amplitude de área de plantio, mas aonde que ele está, que ele vai se mostrar mesmo, vai ser no Mato Grosso. Sim. No ensaio que passou agora, e eu estou falando muito do Mato Grosso, mas o local que ele mais produziu foi numa cidade que se chama Aral Moreira, no sudoeste do Mato Grosso do Sul. Ele foi a maior performance dentro dos ensaios. Tá? É um valor bem localizado, mas significa que além do Mato Grosso, ele vai bem lá no Mato Grosso do Sul, como no Paraná, Minas e Goiás. Tá certo, isso também é muito interessante. Agora, Valdemar, gostaria que você falasse para a gente. Nós citamos aqui a questão da resistência ao clima, da rapidez aí nesse grão, mas muitas vezes, e é primordial também para o produtor, a formação da espiga. Né? Quanto maior a espiga com mais grãos, mais rentável para o produtor. Vocês também estão avaliando essa questão aí no híbrido? O que você Não, pode é adiantar para a avaliado, gente? sem dúvida. Você avalia o número de grãos por espiga. Esse é bastante importante, porque se você tem uma quantidade de grãos que tem um peso específico dessa espiga, que a gente chama peso de 1.000 grãos, por exemplo, se ele for muito alto, significa o quê? Que você pode encher o caminhão com uma quantidade menor e pesar mais que um outro caminhão de um outro híbrido completamente cheio, porque ele tem um peso de 1.000 grãos menor. E esse material tem um peso bastante elevado. Até antes daqui eu estava fazendo uns cálculos aqui, ele é bastante interessante. O peso de 1.000 grãos deles é bastante alto. Esse também é fundamental. O tamanho da espiga não significa muita coisa. Significa o importante é a quantidade de grãos. Certo, e vocês estão pensando muito nisso, né? No produto completo para colocar aí Sim, no mercado, né? sim. Sem dúvida, esse é o fundamental, tá? Outra coisa bastante interessante também, uma característica do híbrido, que você tem que ter um híbrido uniforme. E esse material, ele é um híbrido simples, ele é bastante uniforme. E como é que você sabe que ele é bastante uniforme? Ele vai ter o porte da planta na mesma altura, a média, mais ou menos a média de plantio seria em torno de 60 mil plantas, tá? E ele tem a mesma altura. A inserção de espigas e aonde a espiga está localizada tem de ser também como se fosse uma linha de pedreiro, vamos dizer assim, um comparativo. Ele tem que estar na mesma altura e o tamanho da espiga também. Você não pode ter duas espigas
boas, tem uma ruim, a outra maior ainda. Não, tem que ser uniforme, porque você faz um cálculo de uma previsão de produtividade muito fácil, tá? E ele tem essa característica, tá? Não, é de fato bem diferente daquilo que a gente está habituado a ver. Agora eu gostaria que você falasse também das perspectivas aí que vocês têm para colocar esse produto no mercado. Me chamou muita atenção você falar que ele já tem até aí o número dele de registro no mapa. Geralmente quando a gente fala sobre esses produtos por aqui, as pessoas sempre falam: "Ah, a gente ainda vai buscar o registro para depois colocar no mercado", e você já tem o registro. Então quando os produtores vão poder contar aí com esse produto? Não, é o seguinte, eu tenho que voltar um pouquinho. Quando você começa a ter um híbrido que está performando, quer dizer, ele está, todos os ensaios estão mostrando produtividade, como o Sena 1 mostrou, você começa a trabalhar já com a parte de registro. É uma parte bem burocrática, você tem de informar, você tem de caracterizar todo o híbrido, você tem de falar tamanho de planta, inserção de espiga, tamanho de espiga, diâmetro de espiga, quantidade de grãos, disposição de folhas, tem que falar da arquitetura. Então, você tem que fazer um retrato desse milho, dessa planta, tá? E você tem de informar isso para o mapa. Então, existe uma planilha, você faz o preenchimento disso com todos esses dados. Quer dizer, a foto do milho vai estar lá no mapa, tá? E isso daí, então, aí tem essa caracterização. Agora vem o mais importante, que são os locais que foram plantados. Por exemplo, ele foi plantado no Mato Grosso do Sul, no Paraná, São Paulo, Matopiba, por exemplo, que é Piauí, Bahia, Tocantins e Maranhão, tá? Rondônia, Tocantins. Nós vamos pegar os dados de ensaio desses estados e vamos colocar na planilha. Isso. Pegamos 3 ou 4 locais de cada estado, pode ser também por regiões que englobam mais de um estado, mas praticamente eu vou falar em estado que fica mais fácil. Além dos resultados desse híbrido, você tem que colocar uma testemunha. E quem que é uma testemunha? Uma testemunha é um material concorrente. Você pega um material concorrente que já tem o registro no mapa e você coloca para fazer o comparativo. Aí o mapa vai fazer a avaliação se o milho está pronto para ser registrado. Então, antes de começar a produzir semente desse híbrido, é produzido semente uma quantidade mínima para fazer os testes maior, 2, 3 sacos. Então, se faz lá 50 sacos, manda 2 para o Mato Grosso, 2 para aqui, para você ter o... A partir do momento que então, esse livro vai ser lançado, antes do Departamento de Produção de Semente, nós temos de ter o registro do híbrido. E esse híbrido já está registrado. Ele se chama... Então, se alguém quiser entrar, por exemplo, no mapa, no Ministério da Agricultura, você vai ter lá Registro Nacional desse híbrido, né? SX 3161 TPV. É o código que a gente coloca lá no mapa. A partir desse registro, ele já está liberado para ser plantado a semente e para ser vendido. Enquanto não sair o registro, você não pode plantar e também não pode vender. Mesmo que você colher, não tem registro, você não pode fazer nada. Tá? E o 3161 recebe seu nome de Sena 1. Tá certo, isso é bem interessante. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa questão de mercado, mas eu estava vendo aqui um pouco do material do Sena 1 e pude ver também que ele é muito ágil no tempo de produção, desde a germinação até o florescimento e depois até chegar na parte de colheita. Eu gostaria que você falasse isso para a gente também, porque é um intervalo de tempo até um pouco mais curto do que o normal, né? Não, é o seguinte, esse material a gente considera ele uma característica de ciclo. Ciclo é pós-germinação, né? Até o florescimento e florescimento até a colheita. Entre o pós-florescimento, a pós-emergência, né? Plantou, emergiu, germinou, aí você começa a contar os dias. Então, até o florescimento dele, dependendo da região, ele pode ir de 52 dias até 54 dias de florescimento. Aí, o mais importante é agora, daqui para frente. Quanto tempo ele vai gastar para fazer o ponto de maturação? Quer dizer, quando você debulha a espiga, você vê que o grão já tem a ponta dele preta, que está encaixada na espiga, você tem a ponta preta, significa que ele já está completamente livre do grão. Nada ali transporta mais, nada consegue entrar mais no grão. O grão está fechado e daqui a pouco você já vai começar a monitorar a umidade dele para ser colhida, tá?
Essa é que é a grande vantagem. É o tempo entre o florescimento e a colheita. Então ele se torna mais rápido. Esse que é a grande vantagem. Porque safrinha ou segunda safra, como alguns chamam, você tem um grande problema. Ou você tem, se você plantar muito tarde, o muito tarde que eu falo é plantar a partir de, principalmente esse híbrido, se você plantar ele a partir de 20 de fevereiro, nós podemos pegar na metade, por exemplo, 90, 100 dias que ele está ainda translocando energia, você pode pegar a parada de chuva completa, o que aconteceu, por exemplo, em 2021. Quem plantou a partir de 20 de fevereiro, no início de março, teve problema sério. A produtividade foi lá embaixo, tá? Então, você tocou num assunto bastante importante. Esse híbrido é um híbrido que nós chamamos de híbrido de plantio inicial. Então, por exemplo, começou a colher a soja, já coloca ele no campo. No Mato Grosso, principalmente, estou falando do Mato Grosso pela performance dele. A partir de 20 de janeiro, você já pode colocar ele no campo, tá? E vai até no máximo 10, 15 de fevereiro, e aí você encerra o plantio dele. Você pode plantar depois? Pode, mas vamos observar aonde vai ser plantado, qual a perspectiva que existe naquele ano sobre chuva, uma série de coisas. Tá? Se você pegar, por exemplo, Minas Gerais, você pode começar a plantar já no início, Paraná também, bem no início de janeiro. Agora, isso aí vai depender do produtor, se ele plantou a soja muito tarde, se está chovendo em janeiro, ele não pode colher a soja, então isso pode dificultar um pouquinho, tá? Mas se conseguir plantar até 10, no máximo 20 de fevereiro, ele vai estar com uma certa tranquilidade, como eu falei, 2021 foi problema, tá? Mas se acontecer isso, nós estamos tranquilos. Nós estamos dia 1º de março, pode plantar? Vamos dar uma estudada, o pessoal de campo, nossos consultores da Produce, vai dar uma estudada junto com ele para ver se vale a pena ou não, para não correr risco, tá? Agora eu estava olhando também esse material de vocês aí, além de tudo isso que você colocou para a gente, agilidade no solo, também a questão da proteção ali climática, a produção dos grãos, ele também é muito resistente ao apodrecimento desses grãos, que é um fator muito importante também para o Não, produtor, é isso né? que eu falei, a espiga dele tem uma proteção muito boa, mesmo com chuva na colheita, e essa característica importante dele começar a afrouxar a palha, para que tenha um secamento mais rápido, ele não consegue penetrar a umidade, porque se penetrou a umidade, com certeza vai ter fungo, vai ter doença, tá? Se for uma abertura muito grande, pode entrar inseto, uma série de coisas, e aí você vai ter problema nos grãos, vai ter doença, vai ter uma série de coisas. Os armazéns gerais vai dar uma segurada, não, esse milho eu não vou receber. Isso não acontece com esse material tem uma boa proteção. Valdemar, agora quem está nos acompanhando em casa está doido para saber quando eu vou poder comprar o Sena 1 para levar para minha propriedade. Então, é o seguinte, a ideia da empresa é partir agora ou chamamos de safrinha 2023, né? Ou segunda safra 22, 23. Então, a partir da safrinha agora, de 2023, ou segunda safra, ele já vai estar no mercado, tá? Os consultores já têm preço, já tem uma série de coisas já para venda, tá? Então, vai ser bem rápido. Pois é, e o produtor que está nos acompanhando, que queira conhecer um pouco mais, então, desse produto, talvez até mesmo ver de perto, ver um pouco mais de dados e detalhes dessa pesquisa, como ele deve fazer? Então, é o seguinte, como ele é um lançamento, nós não temos o plantio dele ainda, tá? Não foi feito no plantio da safra, agora não houve plantio dele, tá? Aí, se o produtor tiver algum interesse de informação, ele pode entrar em contato com os nossos consultores, com os nossos regionais ou comigo mesmo. Pode passar meu telefone, que a gente passa as informações necessárias para que ele tenha uma tranquilidade na compra e no plantio. Para facilitar, então, a partir desse momento, o pessoal vai colocar, a nossa produção vai estar colocando aqui na tela o e-mail direitinho, também o site, para quem tiver mais informações, quiser saber um pouco mais sobre o Sim, Sena 1, poder entrar em contato com vocês aí, vocês vão estar prontos aí para atender todo mundo, né? certinho, Tá certo então, tranquilo. Valdemar. Eu quero te agradecer muito a sua participação aqui com a gente, trazer um pouco mais aí do Sena 1, que promete ser um aliado dos produtores rurais aí, já para a próxima safra, o que está prometendo aí a empresa, né? Sem dúvida, é isso que nós queremos também e nós estamos apostando bastante no Sena 1, tá? Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado e até um próximo encontro. Sem dúvida, estaremos à disposição.
Tá certo. E você de casa também, obrigado pelo carinho da sua audiência, por estar aqui participando com a gente. Vimos aí então um novo híbrido de milho no mercado que promete auxiliar os produtores rurais com mais resistência e mais rapidez também aí no dia a dia no campo. Vale a pena você conferir. Continue acompanhando a programação aqui do AgroMais, a gente volta a se encontrar. Um abraço e até lá.